Bom, vamos começar então, tá? Finalizando então o assunto neoplasia de fígado, vias biliares, vamos seguir aqui. Bom, o fígado, né, a gente, com uma pequena introdução, é considerado dentro da oncologia o órgão onde você tem a maior condição de homeostase, tá? Para que você receba qualquer célula tumoral. Tá? Então, a célula tumoral, para que ela saia e implante, né, como um sítio metastático, ela precisa de condições mínimas, porque geralmente é uma célula que tem um metabolismo muito acelerado, né, ela precisa de um tecido bem nutrido, né, então assim, a gente raramente verá, por exemplo, uma metástase para um tecido cartilaginoso, por exemplo, né, porque são tecidos aonde você tem uma condição, um ambiente para que a célula prolifere ruim. Né? Então, o fígado é considerado o órgão mais adequado para que possa ter implante e desenvolvimento de qualquer tecido. Tá certo? Ele tem dupla circulação, né? Ele tem uma capacidade regenerativa estável, né? Moderada. Ele já é um órgão que tem múltiplas funções, né? Então ele tem linhagens celulares para poder fazer todo esse processo, mas principalmente a dupla circulação é que faz dele um sítio metastático mais interessante, né? Do ponto de vista de célula tumoral, ok? Ele também pode ser sítio de neoplasia primária, tá? O hepatocarcinoma ou carcinoma de células hepáticas, que é a neoplasia primária, ela tem essa relação com né, a possibilidade de surgir nesse órgão doente. Normalmente, a neoplasia primária ela vai surgir sempre num fígado doente. Doente em que sentido? Com algum grau de hepatopatia crônica, tá? Seja ela alcoólica, tá? Aqui embaixo tem um gráficozinho, seja ela por infecção viral, ou se houver a soma, né, da etiologia alcoólica e viral, né, esse fígado, o risco de neoplasia primária é muito alto, passa de 80%. Mas em linhas gerais, a gente verá neoplasia primária de fígado em fígado doente. Ok? Do ponto de vista macroscópico, a neoplasia primária geralmente é uma lesão única, tá? E volumosa. Ela pode, depois de um determinado tamanho, apresentar pequenas lesões, mas você sempre vai ver uma lesão grande com algumas pequenas. Já a lesão metastática, ela tende a ser múltipla e pequena, né? Aqui nessa representação gráfica, aqui no lobo esquerdo está a representação macroscópica da doença secundária e aqui no lobo direito a representação gráfica da doença primária do fígado. Ok? Bom, então, abrindo um pouquinho, detalhando um pouquinho a primária e a secundária, do ponto de vista etiológico, né, e o hepatocarcinoma é uma doença mais rara, tá? Como eu disse, você precisa de ter algum grau de cirrose para que a doença se desenvolva, tá? Em 80% dos casos, hepatite B e C, álcool e hemocromatose, né? As principais causas de hepatopatia crônica. O torotraste, que era um contraste radiológico usado, que hoje está praticamente proscrito, foi um dos motivos da proscrição. Foi o alto índice de neoplasia primária do fígado, secundária a ele. A aflatoxina, né, um produto do metabolismo do aspergillus flavus, né, que é o fungo do mofo, também tem um potencial carcinogênico.
E anabolizantes, né, que dentre essas causas, junto com as infecções virais e as hepatopatias alcoólicas, vem aumentando, né, por causa no comum, né, em virtude do uso de anabolizantes aí, em busca do valor estético, né? Então, uma das consequências é essa. A gente tem alguns exemplos aí na própria mídia de celebridades que desenvolveram neoplasia primária do fígado por uso indiscriminado de anabolizantes, ok? E tem a secundária. Vamos falar um pouquinho da secundária. Terminada da primária, desculpa. Como que é feito o diagnóstico da neoplasia primária? Geralmente o quadro clínico é muito inespecífico, né? O fígado é o órgão mais gente boa que a gente tem, tá? É um órgão que, para mostrar algum sinal de disfunção, ele tem que ter a causa geradora dessa disfunção acometendo mais de 80% do órgão, tá? Então, ele tolera muito, ok? Alterações de enzimas de colestase, né? Gama-GT, fosfatase alcalina e bilirrubinas, principalmente quando você tem algum grau de obstrução das vias biliares, tá? A alfa-fetoproteína é o marcador tumoral com maior especificidade para o hepatocarcinoma, né, a neoplasia primária do fígado. Então, os pacientes hepatopatas crônicos, né, seja os cirróticos alcoólicos, os cirróticos pós-virais, certo, ou de qualquer outra natureza, o segmento desses pacientes deve incluir alfa-feto no rol. Exames de imagem, tá? Tomografia, ultrassom, ressonância e PET scan são recursos que você pode também usar para poder fazer esse acompanhamento e investigação da lesão. Inclusive hoje a ressonância magnética, algumas técnicas de ressonância magnética têm a capacidade de descrever a neoplasia primária do fígado com tanta característica, né, com tanto detalhamento, que permite que você institua o tratamento sem a confirmação histopatológica, tá? Então é uma riqueza grande de detalhes. E para finalizar o diagnóstico, a histopatologia, né, que é onde você consegue caracterizar o tecido neoplásico. Bom, já o secundário, né, que é o principal local por metástase, como eu disse no começo, principalmente pela dupla circulação, né, portal e sistêmica, é a neoplasia 20 vezes mais comum que o primário, né, em termos de incidência. E alguns estudos de necrópsia, cerca de 40% dos pacientes com tumores extrahepáticos apresentavam metástase hepática quando obtuaram. Ou seja, às vezes aquele paciente que tinha lá uma neoplasia de mama e faleceu e que não tinha ainda conhecida metástase hepática, quando foi feito necrópsia nessa série, havia metástase neste fígado, tá? Bom, esse padrão de disseminação, né, como os locais de doenças primárias com maior destino o fígado, tá? São esses 4 locais principais aí: a neoplasia de mama, a neoplasia de pulmão, os tumores gastrointestinais, né, principalmente por causa da dupla circulação, e o melanoma, tá? Os locais onde os principais sítios primários. Esse aqui é o que a gente disse no anterior. Opa, desculpa. Outros neoplasias também podem ter esse comprometimento, tá? O tubo digestivo como um todo, ovário, pode, né? Pulmão, rim, mas os 4 principais são aqueles do slide anterior. Aqui um corte de tomografia mostrando o padrão clássico da metástase hepática, tá? Você tem múltiplos nódulos, tá? De tamanhos variados, certo? Alguns com necrose central, aqui para você ver, nesse nódulo você tem um tom de cinza mais claro,
ao redor de um tom de cinza mais escuro que representa a necrose central, tá? Então é por isso que quando você contrasta o fígado, porque você pensa comigo, se você contrasta o fígado, e a gente sabe que a neoplasia, uma das características dela é a neoformação vascular, o raciocínio mais lógico é imaginar que se tem muito vaso, vai chegar muito contraste, então vai ficar branco, né? Todo branco, que seria o contraste, ter sido esse tom de cinza mais claro. Só que a neoplasia também, além da neoformação vascular que é periférica, ela tem a necrose central como uma característica. Então, ela fica hipoatenuante no centro e hiperatenuante na periferia, tá? É o achado típico da tomografia computadorizada. Ok? Então, fígado é isso, tá? Eu não vou aprofundar muito, mas é mais para dar para vocês a noção conceitual de etiologia e de achado radiológico, tá bom? Vias biliares. Aí, nós temos aqui essas neoplasias, a gente tem, né, lembrando a via biliar, a gente considera os ductos hepáticos, né, direito e esquerdo como colédoco, tá, e a vesícula biliar, além do ducto cístico, ok? E também a papila duodenal, que é um local onde você pode ter sítio metastático também, tá? Bom, a neoplasia de vesícula biliar, começando por ela, ela geralmente tem esse padrão endofítico, tá? Ou seja, de crescimento para dentro da luz, ok? Ela vai ser observado esse espessamento da parede, tá? O padrão microscópico é um padrão que tem um componente fibrótico, tá? E um padrão glandular esse espessamento fibrótico, ok? A calculose da vesícula é um fator de risco, tá? Principalmente cálculos volumosos. Os cálculos pequenos têm menor risco. Cálculo pequeno, o problema é mais relacionado às obstruções, né? A coledocolitíase e a pancreatite aguda. E o cálculo volumoso está relacionado à neoplasia, tá? E no colédoco eu tenho o colangiocarcinoma, tá? Que tem o colangiocarcinoma proximal, que acomete aqui o hepático direito e esquerdo, na desembocadura do comum, tá? Também conhecido como tumor de Klatskin. O tumor de Klatskin é um colangiocarcinoma proximal intrahepático, tá? Prognóstico muito ruim, né? Porque a ressecabilidade desse tumor é impeditiva, né? E são tumores que respondem muito mal a tratamento citotóxico. Por quê? Eles têm um padrão fibrótico. Aqui nessa representação de uma lâmina de uma microscopia de tecido, essa camada fibrótica no colangiocarcinoma é muito marcante. Então ele lembra uma cicatriz. Tem pouca população celular aqui, consequentemente, ele responde mal à terapia citotóxica, tá? Os tumores de colédoco distal e papila, também conhecido como tumores periampulares, tá? São tumores que acometem essa região, tá? Do colédoco distal e da papila. Eles tendem a ser estenosantes, também geram icterícia como principal sintoma, tá? Podem ulcerar, tá? E ulcerando ele pode gerar uma condição que a gente chama de hemobilia, né? O paciente tem uma hemorragia digestiva alta de origem biliar, tá? É um diagnóstico difícil, geralmente por exclusão, aquele paciente que tem uma anemia microcítica, uma icterícia flutuante e que você descarta a origem intestinal para esse sangramento, tá? Então, é uma causa, seria hemobilia, ok? Bom, fatores de risco. Então, a icterícia, às vezes, é o primeiro sintoma, e é um sintoma
um sinal de mau prognóstico, porque já significa um desenvolvimento local maior. Predisposição genética, uma doença que tem relação, né? A gente observa isso na prática. Famílias com histórico de neoplasia de via biliar. Etnia e a variação geográfica, então populações americanas aborígenes e hispânicas nos Estados Unidos, norte da Índia, é onde são registrados esse maior número, tá? Principalmente associação com litíase biliar, tá? E também infecção por salmonela. Sexo feminino, são neoplasias mais comuns no sexo feminino, em mulheres de idade avançada, né? Raro no jovem. Inflamação crônica do trato biliar, então colelitíase e colecistite crônica são condições que favorecem esse processo neoplásico, e baixo nível socioeconômico, tá? Você não quer deixar passar? Acho que acabou. Desculpa. É porque eu vou mudar outra aqui. Então, assim, esse seria a informação sobre neoplasia de vias biliares, tá? A gente chegou a conversar com você sobre pâncreas ou ficou faltando pâncreas também? Tá. Então é isso. O que ficou faltando sobre fígado e vias biliares são essas informações, tá? Alguma outra dúvida que a gente possa tirar? Sim, Leandra. O que que acontece? A colecistite crônica e a colelitíase, principalmente os cálculos volumosos, porque normalmente quando você tem cálculos menores, eles não geram tanta inflamação crônica, porque eles acabam sendo expelidos, né? Que é cálculos menores que meio centímetro. Quando você tem cálculos maiores, esses cálculos geram uma inflamação crônica na vesícula biliar. E esse é um fator de risco da neoplasia, tá? Os tumores periampulares podem ter como fator de risco doenças hemolíticas? Pode sim, tá? É um fator de risco menos comum, Valéria, mas pode, tá? Mas os tumores periampulares, geralmente, pacientes, mulheres idosas, tá? Que tenha colelitíase crônica, tá? História familiar, tá certo? São os fatores de risco para isso. Ok? Eu queria aproveitar que a gente está aqui, mesmo que não faça parte da nossa aula, eu queria aproveitar uma aula que eu preparei há pouco tempo para trocar um assunto para vocês
mais por aproveitar o tempo mesmo, tá? Esse assunto não faz parte do conteúdo, não será cobrado em prova, tá? Mas quem quiser ouvir um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre imuno-oncologia para vocês, tá? É uma linha do tratamento oncológico que vem ganhando muito espaço, certo? E aí o melanoma é um exemplo, né? Onde essa terapia evoluiu bastante, tá? Então aqui primeiro nesse slide, eu coloco aqui uma linha do tempo. Uma linha do tempo que mostra o que tinha para tratamento do melanoma, né, principalmente até 2010, mais ou menos, onde você tinha somente um quimioterápico chamado dacarbazina, DTIC, e interleucina 2, que tentou adquirir um espaço nesse rol de opções, tá? Só que a sobrevida global com essas duas estratégias, né, de 2 anos, era de 15% apenas, tá? Então, é considerada aqui a era negra do melanoma, tá? Então, era uma doença com uma mortalidade altíssima. Depois disso, veio uma droga que, nesse período de 2011, que foi o ipilimumab, né, que já é uma terapia-alvo, eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Começou a ser desenvolvido aqui, tá? E nesse período, a sobrevida global em 2 anos, que era de 15%, já foi para 45%. Eu estou falando de sobrevida global, tá? Que é uma questão difícil de você conseguir ganho de uma maneira geral, né? Você aumentar a sobrevida considerando todos os estágios da doença, inclusive o estágio 4, que geralmente é o que puxa, o que dificulta o ganho de sobrevida, tá? Então aí veio, 2012 veio uma outra droga chamada vemurafenib, é uma droga que é uma terapia-alvo, tá? O ipilimumab é a imunoterapia, vemurafenib é terapia-alvo, tá? Baseado em característica de receptor de membrana, ok? Deixa eu só responder a Gisele aqui uma pergunta antes de continuar. Uma das causas, a colestite aguda, Gisele, também pode causar perfuração, tá? Não é só neoplasia, não, tá bom? Uma vesícula muito inflamada, ela fica muito friável e pode se romper também, tá? Neoplasia geralmente infiltra o leito hepático. Bom, então 2013 veio o dabrafenib, o trabefenib 2014, o pembrolizumab veio em 2014. Aí quando o pembro veio, a sobrevida global em 2 anos foi para 59%, tá? E aí foi passando. 2015 veio a associação aqui do nivolumab, que é um outro imunoterápico, com o Tivec, tá? E aqui apareceu também outros esquemas, né, associando essas terapias-alvo, tá? Que não mudou muito muito ganho na sobrevida global, até que em 2016, essa associação de nivo mais IP, que é aquele primeiro, a sobrevida global em 2 anos já foi para 64%. Então vejam vocês que é uma doença que aqui, se a gente considerar aqui 8 anos, eu peguei uma sobrevida de 15, global de 15% e conseguiu levar a 64% com essa linha de tratamento, tá? Bom, por que isso acontece com o melanoma? Porque o melanoma é uma doença altamente imunológica, tá? Altamente imunológica. Essa representação gráfica aqui, ela vem para nos mostrar um pouco do que acontece em relação às características dos tumores, tá? Então, uma célula tumoral, ela tem algumas características inerentes a ela, né? Então, aqui a gente imaginando a representação gráfica de uma célula tumoral, tá?
Então, invasão de tecidos e disseminação é uma característica típica da célula tumoral, tá? A capacidade, o potencial de replicação é ilimitado, angiogênese, né, para neoformação de vasos e, consequentemente, crescimento tecidual acelerado, bloqueio do processo de apoptose, tá? Insensibilidade a fatores que impedem a duplicação e o crescimento, né, os sinais de crescimento para duplicação celular, tá certo? E assim por diante. A autossuficiência desses sinais de duplicação, então, às vezes ela consegue estimular a sua duplicação sem evento externo, ela por si só, tá? E depois também algumas outras características que surgiram em relação a isso, tá? Então, hoje, você sabe que existe um processo inflamatório dentro desse ambiente tumoral, onde a célula consegue, ao mesmo tempo que se autopromover, a bloquear a ação do sistema imune, né? Mecanismo que evita e que se protege dos linfócitos destruidores de célula, por exemplo, de célula alterada, tá? Isso é um mecanismo que o ambiente tumoral, e o melanoma é o grande exemplo disso, é uma doença muito imunológica, tá? Com muita influência, com muita capacidade de se esconder do sistema imune, tá? Então, ela tem essa característica também. Uma outra característica da célula tumoral, onde eu estou usando o melanoma como exemplo, é a capacidade de mutação, a instabilidade genômica que confere a essa célula, dependendo do ambiente que ela estiver, da situação que ela foi exposta, uma capacidade de mutação rápida para desenvolvimento de clone resistente àquele ambiente exposto, tá? Então, hoje a célula tumoral, até por causa do desenvolvimento dessas técnicas, ela também vem desenvolvendo a sua capacidade de se livrar disso, certo? E aí veio essas drogas, tá? Então, quando a gente tem um processo primário da neoplasia, né, então aqui na fase primária, né, a célula dendrítica, né, ou célula apresentadora de antígeno, ela ativa o linfócito, né? Então, se a gente pegar esse processo de ativação e trazer aqui numa ampliação, né, a célula dendrítica, através desse receptor, ela liga e ativa esse linfócito, tá? Só que o linfócito é uma célula feita para ser ativada e agir rapidamente, não é uma ativação que perpetua, né? Ela faz isso como um mecanismo de defesa, porque a gente sabe também que linfócito ativado por muito tempo, isso também pode trazer consequências, né? A autoimunidade, por exemplo, um exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença onde você tem uma atividade de autoanticorpos crônica, né? Então, o linfócito é feito para ser ativado e inibido, tá? Então, quando você ativa esse linfócito, né, através desse receptor B7 e o CD8, tá? E aí, quando ele é ativado, o linfócito, através do CTLA4, ele pega o B7 e bloqueia o B7. Esse é o sistema fisiológico. O que os inibidores de sinais fazem? Por exemplo, o pembrolizumab, que é aquela droga que eu mostrei para vocês, ali na linha do tempo, ela bloqueia o CTLA4, evitando que o linfócito desative. Então, ele faz com que esse linfócito que foi ativado pela célula dendrítica continue ativado por um tempo maior, tá? Isso na primeira fase, né? Esses linfócitos ativados, tá? Lá na célula tumoral, a célula tumoral tem um outro recurso. Então, aquele linfócito que eu deixei ativado, tá? Pelo bloqueio do CTLA4 que ia bloquear essa ativação. Essa célula ativada vai atacar a célula tumoral, tá? A célula tumoral é atacada, ela tem
um bloqueio através desse outro receptor, que é o PDL1, tá? Que iria ativar o PD1, bloqueando né, desativando essa célula, esse linfócito. Aqui também tem uma outra droga, tá? O nivolumab, por exemplo, que vem aqui e ocupa. Você tem o nivolumab no PD1 e você tem o PDL1, uma outra droga também que você pode usar para poder bloquear PDL1, evitando que a célula tumoral desative o linfócito. Então, resumindo, a gente tem duas linhas de atuação. Eu tenho uma droga que inibe a inibição, né? Vamos dizer assim, a inibição do linfócito ativado, tá? E depois eu tenho uma outra linha que são anticorpos que inibe o processo que a célula tumoral tem de desativar o linfócito que está ativado, tá? Então, quando eu faço associação de ipilimumab com nivolumab, eu bloqueio as duas vias. Eu bloqueio a autodesativação e bloqueio a desativação pela célula tumoral. Deu para entender, gente, esse processo? Ou está muito complicado? Tá? Então, é isso aí. Então tá bom. Então aqui, vamos seguir aqui para a gente ver. Oh, desculpa. Então, e essas ativações pode ser no linfonodo, tá? Então aqui nessa outra representação gráfica, eu trago aqui a célula dendrítica, tá? E o linfócito, né? Então o primeiro sinal é aquele da célula dendrítica apresentando um antígeno ao linfócito e ativando ele, tá? Ele sofre esse processo de ativação, só que naturalmente, como eu disse, é uma célula que tem um tempo de ativação curto, ela mesma, através desse receptor CTLA4, ele gera o segundo sinal, bloqueando a atividade do linfócito, tá? Esse é um mecanismo. Quando a gente faz o uso da medicação do ipilimumab, por exemplo, que é uma droga específica para bloquear o CTLA4, o sinal primário acontece, o sinal 2 continua, porque o que ia inibir ele, igual está representado aqui, eu evitei, certo? Então, eu deixo esse linfócito ativado para que ele possa fazer o papel dele de morte celular, principalmente o NK, o Natural Killer, tá? Aqui também, lá, essa ativação acontecendo lá na célula e no meio tumoral, então aquela outra no linfonodo, o ipilimumab lá no linfonodo, então aqui, já no tecido, né, já lá no tecido tumoral, aquele linfócito ativado chegou lá, beleza. O sinal primário ele vai atingir a célula tumoral. A célula tumoral, através do PD1, vai bloquear a atividade dessa célula e vai interromper a ação dele. O que se faz? Você usando, por exemplo, um anti-PD1, né, o nivolumab, por exemplo, eu bloqueio esse receptor PD1 e aí a atividade do sinal continua e esse linfócito consegue fazer o papel dele, tá? Então vejam vocês que é um nível de atividade muito específico, né? Muito específico. A Valéria pergunta se pode ter efeitos autoimunes. Pode sim, sabe, Valéria? Se você fizer uma terapia imunológica cronicamente, você pode deixar esse sistema imune maluco, tá? E isso ter uma consequência nesse sentido. A pele é o órgão mais acometido, tá? Os protocolos hoje que duram no máximo 1 ano, essas reações são totalmente reversíveis, tá? Agora, já existe relato na literatura de condições irreversíveis, tá? Como sempre, né? Mas, na maioria das vezes, reversível. Esse assunto foi tão importante que já foi capa da Nature e da Newsweek, tá? Essa linha de tratamento, né? Você inibir o checkpoint, tá? Bloquear o processo de ativação celular. Então, é um assunto que
para fazer parte de capa dessa revista tem que ser muito importante. Foi, inclusive, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2018. Tá? Esse americano e esse japonês receberam o Prêmio Nobel porque foram eles que descobriram essa inibição negativa da regulação imune. Né? Então, eles bloquearam o mecanismo que negativava a ativação do linfócito. Tá? Então, vocês vejam o que esses sujeitos foram pensar, né? E que revolucionou a terapia, está revolucionando a terapia oncológica sistêmica de uma maneira impressionante. Tá? A sua pergunta em relação ao HIV, as linhas de tratamento do HIV se baseiam muito nisso, né? Todas as terapias hoje, aqueles antivirais todos lá, têm um mecanismo de ação parecido, tá? Só que o vírus é mais complicado, né? Porque o vírus da AIDS, aquela capacidade de mutação que a gente falou que a célula tumoral tem, o HIV tem isso ao cubo, né? Então, assim, é um processo mais dinâmico, né? Mas que muito do que se tem hoje de resultado de controlar a AIDS é baseado nessa mesma linha de imunoterapia, tá? Bom, aqui, em relação à terapia-alvo, tá? Eu falei um pouquinho de imuno, a terapia-alvo. Então, a terapia-alvo é feito, você faz a caracterização da célula tumoral quanto a essas três características. O gene BRAF, tá? Que é uma característica de membrana, está presente em 50% dos casos, tá? 50% dos casos, 60% dos casos sem história de exposição solar crônica, então aquele melanoma que surge em pessoas sem história de exposição, mais comum em jovens. A V600Z é a mutação presente em 80% dos casos. O Brasil, infelizmente, não tem dados, tá? E tem um pouco de discordância em relação ao tumor primário e às metástases, tá? Então, 16%, ou seja, eu posso estar ele presente o BRAF no primário e não ter na metástase, né? Isso é uma coisa que atrapalha um pouco a terapia-alvo. Mas existe droga, o vemurafenib, naquela linha do tempo lá, é um inibidor de BRAF, tá? Então, hoje, para se conduzir o melanoma, eu preciso conhecer o BRAF, tá? c-KIT é uma outra característica, menos prevalente, tá? 21% do melanoma acral, 18% do melanoma de mucosa e 15% sem dano solar crônico, tá? O NRAS, ele não tem terapia, aqui tem terapia-alvo, tá? O imatinib, e o NRAS não tem terapia-alvo específica, mas ele tem relação com prognóstico, tá? Para você definir tratamento, se vai tratar ou não, por exemplo, tá? Aqui em relação, um gráfico mostrando a relação entre a idade do diagnóstico, tá? Então, assim, o BRAF, geralmente, a mutação está mais presente aqui no paciente idoso, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido, porque isso aqui não é mais da específica, isso aqui são as linhas de sobrevida, tá? O BRAF é o paciente com mutação que usa inibidor de BRAF no mutado, aqui no BRAF selvagem, a linha B, tá? E a linha C, que é a contínua, sem mutação de BRAF. Então, essa linha aqui é quando eu uso inibidor e aqui é a curva de sobrevida, tá? Então, quando eu consigo usar o BRAF, né, naquele BRAF mutado, eu aumento a sobrevida de forma muito substancial, né? Esse tempo de vida aqui, se a gente considerar aqui, é em semanas para a doença metastática, tá? Então, a sobrevida com o uso de inibidor aumenta muito. Aqui são as drogas que a gente tem hoje, tá? Então, o ipilimumab, né, que é o Yervoy, o avelumab, que também é uma terapia, são drogas aprovadas, tá? Aqui aprovadas no FDA, tá? Aqui na nossa Anvisa, a gente tem aprovado o nivolumab, o ipilimumab, o pembrolizumab, tá? O avelumab, o darvalumab, o tercetric, né, que é o
atezolizumab não estão aprovados no Brasil ainda. Tá? Mas aqui, por exemplo, eu já usei Opdivo e Yervoy em pacientes, Keytruda também, tá? Eu tenho uma paciente que eu já até levei o caso para o congresso, era um melanoma de couro cabeludo, com metástase pulmonar, linfonodal cervical, mediastinal e inguinal. E ela teve resposta completa com 4 doses de nivolumab. Sumiu tudo no PET scan. E já vai fazer quase 2 anos disso que ela está em remissão completa. Então, assim, um resultado, uma doença que uma pessoa, é uma moça de 40 anos, que certamente já teria morrido, né, antes de 2010, né, para cá. Aqui, em relação ao tratamento com o anti-PD1, né, como, por exemplo, o nivolumab, aqui a redução do tamanho da lesão, tá, considerando aqui o tamanho da lesão e aqui o tanto que ela reduziu com o tratamento, né. Então, se você pegar aqui 0, né, todos os casos, cada linha dessa é um caso. Então, todos os casos houve redução, exceto 1, 2, 3 casos aqui, ou 4, que houve crescimento, ou que saiu do estudo, tá? Por algum motivo. Então, assim, o resultado, vocês vejam que todos os pacientes reduzem com a terapia anti-PD1. Aqui alguns exemplos, né, de um paciente do tumor renal, por exemplo, tá? Um paciente que tinha uma massa no rim esquerdo aqui desse tamanho, 6 meses depois a lesão com esse tamanho aqui, tá? Então aqui antes do tratamento, aqui depois do tratamento. Aqui um paciente com melanoma, com uma grande massa inguinal de esquerda, tá? E que depois do tratamento você praticamente não vê a lesão. Você fala, operou. Não, não operou não, que se você vê a linha da pele aqui, não tem cicatriz nenhuma, tá? Isso aqui foi terapia-alvo mesmo. Na própria pele, tá? Isso aqui é uma consequência da terapia-alvo, que é a melanose. Você olha essa paciente e vê aqui, você fala, nossa, piorou. Não, isso aqui é melanose. A célula tumoral, quando morre, ela libera um pouco de melanina e depois isso some. Aqui nessa representação gráfica, você vê isso bem, né? Aqui os melanócitos aqui infiltrando a camada basal aqui, tá? Então, assim, é uma terapia interessante. Aqui também, em relação ao aumento de sobrevida, está em semanas de vida. Então, os pacientes que terminaram o tratamento aqui, né, aumentando, principalmente metástase cerebral, tá? Que era um grande problema. Então, se a gente considerar aqui onde era a sobrevida, o tanto que passou desse período, né, atingindo aqui até 112 semanas de vida, tá? Com metástase cerebral. É uma outra vantagem. E aí tem algumas coisas aqui, os valores preditivos de resposta, tá? A carga mutacional, né, instabilidade microsatélite, ausência de enzimas de resposta, são condições mais específicas que eu não vou me entrar muito com vocês não, tá? Os fatores preditivos de resistência, então aqui a gente tem que tomar cuidado, o uso de antibióticos, tá? Porque se você interferir na flora intestinal, você prejudica a resposta, tá? Porque as bactérias intestinais, elas têm uma capacidade, elas têm uma importância muito grande na ativação do sistema imune, tá certo? Então, tem que tomar um pouco de cuidado quando estiver usando esse tipo de terapia, tá? Aqui alguns efeitos adversos que a Valéria perguntou, tá? Então, assim, não é santo, né? Você vai interferir no sistema imune como um todo, então alguns órgãos, né? A úvea, a mucosa oral, a pele, o miocárdio, tá? O pâncreas, o cólon, a tireoide, tá? O encéfalo, o fígado, né? Ou seja, você pode ter interferência em todos os tecidos, né? Quando você mexe com a resposta imune, tá? Mas isso tudo é administrável, tá? Aqui então, né? Se a gente aqui na tireoide, na miocardite, tá? A colite, tá certo? A encefalite, são todas reações esperadas que você tem que saber para você mensurar e conduzir isso, tá?
Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, não vem muito ao caso. Eu quero só mostrar um slide aqui no fim para vocês. Aqui são os fluxos de tratamento, tá? Qual que a gente usa. Aqui é a paciente que eu mostrei para vocês, uma outra paciente, inclusive. Essa tinha sem meta cerebral, desculpa. Uma mulher de 54 anos, que tinha um BRAF selvagem, né, sem mutação, então a terapia-alvo para ela não tem valor, tá? Sem metástase cerebral e com desidrogenase lática normal, que é um marcador de proliferação celular. Aqui antes do PD1, tá? Essa paciente tinha aqui, se você tiver um pouquinho de boa vontade aqui, vocês vão ver aqui um implante aqui na parótida direita, tá? Aqui no pulmão, tem 2, 3, 4, 5, 6 aqui no pulmão, tem um outro inguinal aqui, isso aqui o rim é normal, aqui no mesentério também ela tinha, tá? Ilíaco. Ela fez anti-PD1, aí vejam vocês como que sumiram todas essas lesões, tá? Então é um resultado impressionante dentro de uma doença que, volta a afirmar, com possibilidade de tratamento muito restritas. A imunoterapia, André, primeira linha, tá? Primeira linha. Hoje você não... É óbvio, né, que se você me perguntar no SUS, é complicado. Um outro conceito que eu queria passar para vocês, que certamente vocês não terão oportunidade de conhecer, é o efeito abscopal. É esse nome estranho mesmo, sabe? Abscopal é no sentido de ab, longe, escopal, alvo. O que é isso? É você fazer o tratamento em um determinado ponto da doença, tá? E esse tratamento gerar uma atividade, uma resposta, uma resposta imune que vai agir em todos os outros locais, tá? Isso é típico do melanoma. Então você você usa a radioterapia mais a imunoterapia. Então você mata aquela célula, tá? De onde você quer, né? Que você faz a radiação daquele ponto. Por exemplo, aquela paciente do slide anterior, eu faria a radioterapia da região inguinal com imunoterapia. Quando eu matar esse tumor, ele vai liberar na corrente sanguínea vários vamos dizer, linfócitos ativados e vários antígenos que vai gerar a resposta imune através da imunoterapia que está rolando no sangue, e isso vai atingir todos os outros focos que tenha a mesma composição gênica do primário, tá? Então, vários estudos mostrando isso. Isso hoje é uma estratégia que a gente utiliza na prática, tá? De fazer esse tipo de estratégia. A indicação, então, hoje, padrão, é melanoma metastático em progressão, na vigência de um inibidor de checkpoint. Então, aquele paciente que está usando o inibidor de checkpoint, um anti-PD1, por exemplo, e que mostrou sinal de progressão, você lança a mão do efeito episcopal. Você escolhe um dos sítios de doença, faz radioterapia, tá? E aí tem até uma dose padrão, e mantém o inibidor de checkpoint, tá? Então você vai ver que você vai conseguir resgatar esse paciente, aumentando o tempo de vida dele, controlando a doença, tá? Também já tive a oportunidade de usar essa estratégia e de ter resultado positivo, tá? Ele é uma coisa que existe mesmo, tá? Isso não é viagem, tá? Porque você fala, pô, abscopal, esse cara tá fumando né? Não, existe mesmo, tá? A incidência ainda tem que ser determinada, porque a gente tem que tomar cuidado com a pseudoprogressão, que às vezes é uma condição que pode acontecer na imunoterapia, tá? Então você tem que tomar esse cuidado, certo? Para ver se é realmente progressão ou se é só pseudoprogressão. A dose e o esquema de radioterapia é muito importante, e os estudos mostram que, comparando o esquema e a dose, há variação do efeito, tá? E a incidência também pode variar. E o linfonodo é onde tem melhor resultado. Então, principalmente quando a progressão é linfonodal, tá? Aí o efeito episcopal é melhor. Realidade brasileira é terrível, né? A gente fazer imunoterapia no Brasil.
aqui, nesse gráfico, eu tento mostrar aqui, é um estudo brasileiro. Deixa eu dar uma ampliada aqui, só para ver se fica melhor de ver. Então, se a gente pegar aqui, é um estudo brasileiro interessante, foi publicado em 2019, tá, numa revista de epidemiologia. Se a gente pegar a população brasileira de 209 milhões, se eu pegar a população brasileira acima de 18 anos, cai para 153 milhões. Se eu pegar masculino, 74 milhões, feminino, 78 milhões nessa população. A incidência do melanoma no homem é de 4,8 por 100 mil, então teria 3.600 casos de melanoma, e na mulher 3,22, teria 2.535 casos de melanoma, dando um total na população brasileira acima de 18 anos de 6.151. Se o caso de melanomas em estágio 3, C e 4, que seria indicação, tá? 1.611 casos, 26,7%. Em caso de melanoma no estágio 3C e 4 atendidos pelo SUS, desses 1.600, 74 pacientes são atendidos pelo SUS. Então, 1.202 pacientes pelo SUS. Tá? Desses 1.200, se eu considerar que a mutação, sem mutação é 52%, eu teria 626 sem mutação e 578 pacientes com mutação. Então, a gente hoje teria esse universo para fazer terapia-alvo, tá? Aqui a gente está falando de terapia-alvo. E aqui, esse gráfico mostra o impacto orçamentário de cada droga dessa, tá? Então, se eu pegar aqui, ver se a gente consegue ver aqui, terapia-alvo, tá? Então, aqui é da carbazina, né? Esse seria o impacto no total, tá certo? Se eu usar aqui o Vemurafenib, o impacto é esse, em milhões de reais, tá? Se eu pegar o Dabrafenib 516, se eu associar Dabra com Vemura, vai dar aqui a associação, e o pretinho aqui é se eu usar Dabra com Pravefenib. Então eu teria aqui quase um impacto de R$1 milhão para poder tratar esses pacientes desse universo, tá? Então, ou seja, não existe recurso para isso, tá? A verdade é essa. A gente não tem recurso para poder tratar esse tipo de paciente pelo SUS. E a grande maioria está no SUS. E aqui, quando você pega esse gráfico aqui que eu trouxe, é o seguinte, vocês verem o que é o nosso país. Isso aqui são dados de 2018, tá? Foram desenvolvidas nos Estados Unidos 60 novas substâncias contra o câncer que foram aprovadas entre 2013 e 2017 nos Estados Unidos. Essas drogas tratam 24 tipos diferentes de câncer, tá? Drogas aprovadas com evidência científica. Dessas 60, 32 são disponíveis no Brasil, tá? 5 delas incorporada pelo plano de saúde, das 32, que está aprovada, mas incorporadas são 5, e no SUS 0. Tá? Então, olha o paradoxo aqui, você tem aprovação na Anvisa, mas você não tem financiamento para usar. O que isso gera? Judicialização, né? As pessoas vão para a justiça, porque está aprovado, e você imagina um oncologista nesse meio. Eu sei o que eu tenho 60, né? Porque eu leio os artigos americanos. Certo? Mas tudo bem, metade está aqui para mim poder usar, certo? Só que eu não consigo usar, no plano de saúde eu uso algumas, e no SUS 0, que representa 70% da situação. Então, a nossa situação é essa, tá? É isso, só para terminar aí essa fala com vocês, tá? Então, o que a gente precisa entender? Que a gente está diante de uma situação que só vai piorar, porque as evidências só aumentam e não tem recurso, né? O país, infelizmente, não tem recurso para arcar com esse tipo de tratamento, infelizmente. Ok?
Alguma dúvida? Bom gosto, né, Nicole? Bom, gente, então tá bom. Um abraço para vocês. Assim, vocês vão ficar com a turma marcada na minha memória como uma turma videoconferência, né? Então, vamos ver como é que vai ser depois disso aí, porque se tá ruim para vocês, imagina para o pessoal do sexto ano, né? Do 12º período, que pagou toda a formatura, né? Agora para o meio do ano e tipo assim, e aí? O que eles vão fazer, né? Vão fazer a festa depois da pandemia? Talvez, né? Seja uma saída, mas assim, é tudo muito complicado, né? Eu acho que a gente tentou, eu acho que a faculdade tentou de uma forma até rápida, não, para que não se perdesse muito conteúdo, né? Óbvio que não é a mesma coisa, a gente sabe disso, mas todo mundo tem que ceder um pouquinho, né? Para que a gente possa passar por isso, né? E a vida continuar. Não é isso? Tudo bem, pessoal? Então, até dia 8, né? Eu vou deixar a avaliação no dia 8. Eu também espero que essa turma videoconferência seja a turma com melhor performance em toda a história do módulo de oncologia, tá? Né? Tipo assim, todo mundo acima de 90%. Não é possível, né? Com essa colher de chá de fazer prova desse jeito, né? Quem tirar menos de 90%, puta merda, viu? Vai ficar com filme queimado, hein? Tá? Então, assim, dá seus pulos aí. Um abraço, gente. Tchau, tchau.